Shalom, shalom. Esse que vos fala é o evangelista Rosivaldo, do canal O Menonita. E gostaria de te convidar para uma série de vídeos que estaremos fazendo acerca da Reforma Protestante. Você conhece, ouviu falar sobre a Reforma Protestante, com Martinho Lutero? Então, ela é celebrada no dia 31 de outubro. Então, o mês de outubro é considerado o mês da Reforma Protestante. E eu gostaria de fazer um desafio para você. Lutero começou a ver algumas coisas que estavam fora, comparando-se as Escrituras com a realidade da igreja que ele fazia parte, a Igreja Católica. Então, até que um dia ele faz uma pauta com 95 teses para que houvesse um debate para saber como mudar aquilo, que aquilo estava fora da Escritura, porque ele conhecia a Escritura e a Igreja Católica estava vivendo fora da Escritura. Então ele cria 95 teses para levar ao debate. E por causa dessas 95 teses que ele falou que a igreja estava errada, eram erros que a igreja estava cometendo, isso lhe custou a excomunhão. Isso, Lutero foi excomungado, ele não saiu da igreja católica, ele foi excomungado simplesmente porque ele viu coisas na igreja que estavam fora da realidade das Escrituras e ele resolveu ficar do lado das Escrituras. E ali começou então uma grande... Na verdade já vinha havendo essa discordância, mas ele deu o pontapé inicial para que houvesse uma mudança. E nós vemos que quando alguém toma uma decisão, grandes mudanças podem acontecer. Surgiu assim então a Reforma Protestante, ou seja, a Escritura sendo descoberta do jeito que ela é, para que as pessoas tivessem acesso a viver as Escrituras, porque até então ninguém tinha acesso às Escrituras, e aqueles que tinham acesso não compartilhavam a realidade das Escrituras. E os reformadores não apenas deram acesso, a essa mudança, como eles promoveram as mudanças necessárias, e começou então assim a Reforma Protestante com Martinho Lutero em 31 na verdade foi 17 de outubro de 1517, se não me engano, depois eu vou conferir, mas nós estaremos fazendo um aprofundamento. Eu gostaria de te convidar para aprender mais sobre a Reforma Protestante e te lançar um desafio. Hoje, você que faz parte da Igreja Protestante, porque Martinho Lutero fazia parte da Igreja, então a Igreja Católica. Agora o meu desafio é você que faz parte da Igreja Protestante. O que é que você tem visto na igreja que não está pautado pela Escritura, que está fora da Escritura? E o que você acha que deve ser feito para que isso mude? Você acha que a igreja precisa de uma nova reforma? Ou você acha que Lutero, os reformadores, apenas começaram uma reforma que foi paralisada e ela deve continuar? Qual é a sua opinião? Eu gostaria que você nos acompanhasse no canal O Menonita. Até mesmo porque o termo menonita surgiu de um homem que era contemporâneo de Lutero, isso mesmo. Menonita vem do ex-padre monge, ele era um monge lá na Holanda, seu nome era Menno Simons. E ele também começou nessa reforma, ele se converteu ao anabatismo, exatamente nessa época que estava vendo essa reforma, e ele também continuou lendo as Escrituras e ensinando as Escrituras da forma que é, porque ele achava que o Evangelho deveria ser pregado da forma que é, da forma que Jesus ensinou. As Escrituras deviam ser pregadas da forma verdadeira que era, não podia ser alterada. E Menno Simons também fez parte dessa grande reforma, ou seja, essa igreja que você vê aqui, que talvez você até estranhe o nome, Igreja Irmãos Menonitas. Esse Menonita surgiu exatamente
das pessoas que seguiram o ensinamento de Menon Simons, daí o nome Menonita, de Menon Simons. Não que era o desejo dele de abrir a igreja menonita. O seu desejo, o seu prazer era apenas por onde ele passasse, ele mostrasse, ele abrisse a porta das Escrituras, ensinasse as Escrituras, ensinasse as pessoas a buscar a comunhão com Deus. E como muita gente começou a seguir os seus ensinamentos, aquilo que ele ensinava, começou a colocar em prática, muitas famílias, então começou a se formar várias comunidades, e essas comunidades passaram a ser denominadas, passaram a ser chamadas de os menonitas, tá? Não era porque eles queriam ser chamados menonitas, mas é porque o ensinamento que eles seguiam era exatamente o ensinamento que Menon Simon ele passava, onde de cidade em cidade, onde ele passava, ele trazia a luz, a escritura do que é o verdadeiro evangelho de Jesus e o verdadeiro significado da palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E assim surgiu os menonitas, tá? Então nós vamos estar fazendo alguns vídeos aí falando, e você vai ver que interessante é que inclusive os primeiros reformadores luteranos, Zwinglio, eles perseguiram até mesmo os menonitas, né? Os anabatistas, porque os anabatistas acharam que as mudanças não seriam só aquelas que Lutero e eles estavam propondo, que seria contra a indulgência, né? Contra a aquisição de bens da igreja, a forma que a igreja católica pregava, mas que também outras coisas deveriam ser mudadas. E por isso eles eram chamados de os reformadores radicais, porque eles achavam que muita coisa deveria ser, muito mais coisa deveria ser mudada. E uma das coisas seria o batismo, né? Que o batismo não era o batismo de criança, o batismo, como o batismo do arrependimento, teria que ser em adultos. Então o batismo da igreja católica não valia porque a criança não se arrependeu dos seus pecados, a criança ela não sabia de nada. Então, pelas escrituras, o batismo deve ser feito com a pessoa adulta, ciente dos seus pecados e da necessidade de remissão dos pecados. Por isso o nome, os anabatistas, ou seja, os rebatizadores, aqueles que rebatizavam. Aquelas pessoas que eram batizadas de pequena, eles tornavam a batizar as pessoas quando eram adultas. E assim surgiram os anabatistas. E foi exatamente nessa época que se converteu o Menon Simons e começou a ensinar a escritura da forma correta, a oração, a busca de Deus. Como que se busca Deus, como se busca uma comunhão, um relacionamento com Deus de uma forma bíblica. Aí surgiram as comunidades que foram denominadas menonitas, tá? E que vem até hoje. Então quando você vem aqui no Monte da Luz, você vai ver o Monte dos Menonitas, a igreja menonita é uma igreja que teve a sua origem lá na época da Reforma, tá bom? E nós queremos aproveitar esse mês da Reforma, o mês de outubro, nós estaremos falando bastante na questão da Reforma. Eu gostaria que você participasse, tá bom? Assim como Menon Simon, quando ele se converteu, a igreja estava em plena reforma protestante e ele deu continuidade. E eu gostaria de saber de você, e hoje, você acha que há alguma coisa na igreja protestante que precisa ser mudada? Então acompanhe-nos, tá? Vai lá no YouTube lá e procura lá o nosso canal, o canal O Menonita, tá bom? E também no Facebook e no Instagram. Esteja nos acompanhando para você ver. E vamos incentivar, porque ainda há esperança. Eu tenho certeza que muitas coisas que a igreja faz errada hoje, quando eu digo igreja no geral, tá? Não determinadas denominações não, são muitas igrejas que fazem muitas coisas erradas, ponto de vista errado, que sai totalmente fora do ensinamento bíblico, e eu gostaria que você fizesse parte desse trabalho, dessa reforma, vamos chamar de reforma, né? Uma grande reforma, aproveitando esse mês de outubro, que é o mês da reforma, e vamos trazer uma reflexão. Hoje, se fosse haver uma reforma na igreja, o que você acha que deveria ser mudado? Algum dogma, alguma doutrina, algum pensamento, algumas práticas da igreja? O que você acha que deveria ser mudado? Então deixe aí o seu comentário, e eu gostaria também de comentar em cima do seu comentário, tá bom? E seja participante conosco, não perca, serão durante todo o mês de outubro essa saga da reforma, vamos chamar de a grande reforma, porque talvez essa seja a última reforma, tá bom? Então continue conosco, corre lá no YouTube e compartilha com o seu pastor, o seu apóstolo, com o líder da sua igreja, e você também já vai dar o seu comentário, o que é que você acha que precisaria ser mudado
que precisaria voltar a ser como antes, tá bom? Então venha se engajar conosco nessa grande reforma.